Olá, sejam bem-vindos ao dia de hoje. Depois dos muitos questionamentos que ficaram na aula de ontem, espero que eles tenham suscitado em você este desejo firme de continuar este processo de estudo, de aprofundamento do novo diretório, com uma certeza: a nossa formação, o aprofundamento e o crescimento da nossa fé, ele é contínuo. E se há dias em que as respostas parecem mais claras, há outros dias em que as interrogações precisam ser mais evidentes. E é nesta dinâmica de confronto, de acolhida, de deixar que Deus dance na nossa alma, que vamos avançando e evoluindo no nosso percurso. Hoje mesmo vamos focar-nos, agora, neste momento, no capítulo 4, sobre a formação dos catequistas. Depois de termos visto toda a dinâmica introdutória que nos trouxe até aqui, iremos verificar então quais os dinamismos que estão presentes, quais as exigências que se colocam à luz do novo diretório para a formação dos catequistas. A primeira coisa que o diretório vai enfatizar é que desde o início houve esta preocupação essencial, esta atenção particular à formação. E desde o início também os catequistas, aqueles que na comunidade ajudavam a introduzir na experiência da fé, eram aqueles que davam testemunho de um encontro vital com Cristo através do anúncio e, sobretudo, através do seu testemunho de vida. Então é bom recordarmos, como nos diz o diretório no número 131 e que você pode acompanhar, que a formação, que também se vale de competências humanas, é primeiramente uma sábia abertura à obra do Espírito Santo de Deus, que graças à disponibilidade de todos e de cada um de nós, nos vai conformando a Jesus Cristo e plasmando em nossos corações o seu rosto de Filho. Então, neste processo permanente, o diretório vai enfatizar que esta formação, que é processo e que é permanente, atente para as palavras, processo significa dinamicidade, significa um acontecimento que se desdobra em diversos outros acontecimentos, não é apenas um evento, é uma realidade sistemática, organizada, não ocasional e com uma intencionalidade, e este processo ele é permanente, ou seja, significa que esta conformação do catequista não é algo que se conclua num curso como este ou como outro, mas é uma realidade que vai acontecer em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as suas vivências, porque fé e vida não caminham separados. Então, neste contexto, este processo permanente tem um objetivo: dar forma, tomar a forma, ser conformados com esta realidade maior que é a de sermos filhos de Deus. E para isso, ao longo deste processo permanente, há 3 momentos, digamos assim, que são importantes. O momento de transformação, que é este interiorizar existencial da mensagem do Evangelho, o momento de conformação com Cristo, e é bom lembrar a finalidade cristocêntrica aqui, que molda então toda a nossa formação como mestres e pedagogos da fé, e a finalidade, que é a de que nos tornemos também discípulos missionários, capazes de comunicar o Evangelho, capazes de acompanhar e capazes de educar na fé. Você encontra isto de maneira muito sintética no número 132, que nos coloca diante desta moldura essencial. É importante recordar ainda, neste processo permanente de formação, que a comunidade cristã é o lugar por excelência da formação do catequista. E é aí, neste útero, onde vão sendo gestadas e geradas as diversas vocações e carismas, é aí que o catequista encontra o seu lugar primordial
da sua formação. Neste sentido, o Diretório vai nos apresentar então alguns critérios para os quais precisamos prestar uma atenção mais demorada. O primeiro deles, de que o catequista é marcado por uma espiritualidade missionária e evangelizadora. Já falámos disso nas aulas anteriores e há uma espiral, digamos assim, positiva que o Diretório vai enfatizar ao longo de todo o texto. Recordem e recordemos todos juntos aquilo que foi dito nas aulas anteriores. Não há verdadeiramente vida cristã, não há verdadeiramente ação evangelizadora sem uma espiritualidade que dê sentido, sabor e significado a toda essa realidade. Não somos apenas fazedores de coisas em nome de Jesus. Muito menos somos tarefeiros do Evangelho. Nós somos testemunhas do ressuscitado, com uma boa nova no coração e nos lábios, para comunicá-la, para compartilhá-la e para também nós iniciarmos e oferecermos processos de acompanhamento como mestres, como os pedagogos, como aqueles que têm a missão de ajudar a discernir e de levar ao encontro. Gerados e gestados na comunidade, somos aqueles também que, saídos deste útero fecundo, fazem e colaboram com a graça de Deus e com o Espírito de Deus atuante no mundo, nesta gestação de novos discípulos e missionários. Por isso a necessidade de termos também nós uma espiritualidade autenticamente missionária e evangelizadora. Um outro aspecto é o da catequese como formação integral. É importante, diz o texto, e recordando o Diretório-Geral da Catequese lá no número 237, que é necessário que os catequistas sejam, diz o texto, ao mesmo tempo mestres, educadores e testemunhas. Por isso, também a formação do catequista saiba se inspirar na experiência catecumenal, que, entre outros elementos, se caracteriza justamente por essa visão geral da vida cristã. Um outro dinamismo, e que o Diretório vai dar ampla intensidade ao longo de todo o texto, é o estilo de acompanhamento. Acompanhar e ser acompanhados. É a experiência, vamos chamar-lhe assim, de Emaús, que no caminho da existência cotidiana marca, transforma, amplia e aprofunda esta nossa condição não só peregrinante, mas de abertura do coração e da inteligência à experiência de fé. Por isso a importância da experiência de ser acompanhados, da experiência de acompanhar. Não basta que sejamos apenas companheiros de viagem daqueles que a Igreja nos confia, nós precisamos também de ser acompanhados numa experiência aprofundada de acompanhamento espiritual, de discernimento do nosso lugar e missão, de aprofundamento da nossa experiência de fé. Então, o acompanhamento, mais do que uma opção, é uma identidade vital. Acompanhamos porque somos acompanhados. Peregrinamos porque somos peregrinos. E isso é essencial. Depois, uma outra realidade é esta coerência entre os estilos formativos. Claro, a Igreja, na sua pedagogia catequética, ela não se vincula ao estilo A ou B, mas ela nos diz, e você pode ler no número 135 aí no seu diretório, o seguinte. Vou ler porque é o número do Diretório-Geral da Catequese, número 237. Já lá no ano de 97 isto era dito aos catequistas, então imagine como a gente precisa de escutá-lo hoje ainda com mais intensidade e com ouvidos novos. É preciso sublinhar a necessidade da coerência entre a pedagogia global da formação catequética e a pedagogia própria de um processo catequético. E aqui vem o alerta. Seria muito difícil para o catequista improvisar na sua ação um estilo e uma sensibilidade para os quais não tivesse sido iniciado durante a sua própria formação. Ora, o que é que isto significa? Que nós não somos papagaios, isto é, repetidores de algo que a gente escutou por aí. Nós não somos atores,
isto é, lemos um texto e interpretamos um personagem, nós somos discípulos. E, portanto, como diz o texto, seria muito difícil ver um catequista improvisar na sua ação, no seu estilo, na sua sensibilidade, se antes ele não tivesse feito essa mesma experiência. Comunicamos aquilo que amamos, comunicamos aquilo que vivemos, não interpretamos um papel. Então isso é definitivo e é essencial que a gente entenda. Um improviso, mata a experiência catequética. Por qual motivo? Porque ele não nasce da escuta e do discernimento. Ele é apenas em função do acaso. E Deus não é um acaso, e a sua graça, o seu amor e a sua salvação não são um acaso. Então, caro catequista, você que me escuta agora, se quiser pausar um pouquinho este vídeo, pode fazê-lo, mas é bom que você se pergunte: como vai o meu fazer catequético diante deste contexto formativo e diante destas exigências? Sou um catequista marcado pelo improviso, porque eu até sei algumas coisas acerca de Deus? Ou sou um homem e mulher marcado interiormente por esta força do Espírito Santo de Deus, que não se deixa sufocar pelo tarefismo, não se deixa amarrar, prender, encarcerar pelo improviso, mas por esta necessidade permanente de conhecer, de me relacionar vitalmente com o meu Senhor, com o meu Deus, com o meu Salvador. Você pode, como disse, se quiser fazer uma pausa, refletir um pouquinho sobre isto. Vou só chamar a atenção para mais dois elementos, duas exigências da nossa formação que estão correlatas a isto. Se quiser parar só no finalzinho disso, aí pode ser ainda mais profunda a sua reflexão. Por outro lado, o diretório, no número 135, item E, vai colocar-nos esta perspectiva da docibilitas e da autoafirmação. O que é que isso quer dizer? Docibilitas ou docibilidade é uma palavra que vem do latim e que pressupõe esta docilidade, esta capacidade, esta disposição para se deixar tocar pela graça de Deus. Isto é, não viver com a mente e o coração fechados, mas viver verdadeiramente nesta predisposição interior de sermos esta tenda que acolhe a graça, que acolhe a luz, que acolhe a fé, que dá sentido e que dá amplitude nova à nossa realidade. E por fim, esta realidade de autoafirmação, na medida em que permite a cada um de nós, no seu processo e método formativo, a saber como aplicá-lo a si mesmo e também a todo o serviço, a toda a dinâmica eclesial. Por fim, o diretório vai enfatizar no item F do número 135 a importância de vivermos uma dinâmica de laboratório. Nenhum de nós é cobaia. Isso tem que ficar muito claro. Quando falamos em dinâmica de laboratório, falamos justamente deste aprender fazendo, isto é, desta valorização da experiência vivida, das contribuições, das reformulações que a riqueza que é cada um e que é a vivência de cada um trazem, em vista de um aprendizado que é transformador, renovador e que essencialmente realiza aquilo que é mais determinante. Um processo de conversão e de renovação permanentes, contínuos. Então, neste sentido, você pode, como disse há pouco, fazer agora uma pausa, aprofundar um pouquinho estas questões e se situar diante destes itens que nós vimos. Uma espiritualidade missionária e evangelizadora, a catequese como formação integral, com um estilo de acompanhamento, coerência entre os estilos formativos, a docibilidade e a autoafirmação e esta dinâmica de laboratório. Em todo este processo, onde você está como catequista? O que você tem feito? Recorde que estamos
nos referindo aqui à formação do catequista. É bom que cada um de nós possa parar então, agora, pausar um pouco e fazer um exame de consciência. É momento de refletir, interiorizar e também de se deixar provocar. Os nossos processos formativos não são uma realidade ao acaso, nem são para colecionarmos certificados. Eles têm uma intencionalidade: colaborar com o nosso processo de conversão permanente para nos tornar sempre e cada vez mais testemunhas do ressuscitado.